Agradeço o convite. Ontem tive a graça de visitar o sul do país ontem, porque eu estava com o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul também nessa formação sobre os Atos dos Apóstolos. Hoje eu voltei para o Sudeste já, estou aí agora no estado de São Paulo. Obrigado eu também estou dando essa formação a partir de São Paulo, da cidade de Igarapava, ainda na Diocese de Franca. Enfim, então nós vamos falar hoje, o tema, né, é a terceira parte da apostila, que creio que vocês pregadores já receberam, né, tem aí em PDF, creio eu, ou a própria apostila, que vai falar, então, uma introdução, na verdade, sobre os Atos dos Apóstolos. E hoje eu vou ficar, então, com essa parte que fala dos conflitos. Mas antes de falarmos de conflito, creio eu que seja necessário nós recordarmos um pouco, creio que vocês já tiveram essa formação, quando foi falado das comunidades. Então, eu queria falar duas coisas antes de nós entrarmos nos conflitos, porque senão a gente entra em parte negativa, sem ver a beleza daquilo que é a própria comunidade, na qual nós estamos, na qual nós vivemos. E é o Senhor que quis, desde Adão e Eva. O Senhor, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor criou, escolheu e estabeleceu Adão no paraíso. E interessante que o Senhor, depois do pecado de Adão, o Senhor o chama, não se cansa de Adão, não se arrepende de Adão e o convoca. Então, ali nós já vemos o Senhor convocando o homem a viver a exemplo da Trindade. A Trindade é a única comunidade onde não existe conflitos. A única disputa da Trindade, se nós poderíamos usar essa palavra disputar, numa linguagem bem humana, numa linguagem bem pobre, como é a nossa, nós nunca alcançaremos a beleza da Trindade naquilo que ela é, mas então, na pobreza das nossas palavras e dos termos que temos na nossa língua, eu poderia dizer que a única disputa da Trindade é para ver quem ama mais e quem promove mais o outro. Então, nós vemos o Pai nunca fala de si, ele sempre fala do Filho. O Filho nunca fala de si, ele fala do Pai e do Espírito. E o Espírito é aquele que revela para nós a verdade de nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos revela e nos faz conhecer de modo apaixonado, experiencial, tanto o Pai quanto o Filho. Então, é próprio da Trindade promover o outro. Essa é uma das belezas da Santíssima Trindade. E se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a palavra imagem vem, né, do grego ícone, uma porta aberta para a eternidade, uma porta aberta para o céu. Então, quando na vida comunitária nós olhássemos uns para os outros, nós deveríamos enxergar no outro o próprio céu, a própria eternidade. E é por isso que Deus nos chama a viver em comunidade. Quando eu digo comunidade, eu digo em comunidade de igreja, comunidade de grupo de oração, comunidade de irmãos, porque Ele sabe que ali é o lugar do exercício para nós nos tornarmos mais imagem e semelhança de Deus, a exemplo da Trindade. Então, as nossas comunidades só conseguem superar os conflitos porque é próprio do ser humano. É louvável que uma comunidade tenha conflito, da mesma forma que um casal tenha conflito, porque quando não há conflito é sinal que não há nem relacionamento, é pior ainda. Então, numa comunidade que há relacionamento, onde um pensa A e o outro pensa B, e quando os dois conseguem renunciar a A e a B para viver a vontade de Deus, ali sim nós conseguimos promover um ao outro. Então, o conflito faz parte do ser humano no sentido de relacionamento. Eu estou me relacionando com alguém diferente de mim, e porque é diferente de mim, ele pensa diferente de mim. Então, só que o conflito não pode ser maior do que a essência e o objetivo. A essência é sermos imagem e semelhança de Deus, o objetivo é fazer o que a Trindade faz, que é promover o outro. Então, Deus quis essa vida comunitária, e é muito interessante que se o homem não consegue viver entre si, que vê, eles se veem, aquilo que São João vai dizer, se eu não consigo amar o irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo?
Então, se eu não consigo conviver com o irmão que eu vejo, como que eu vou conseguir? E nós fomos criados para viver no seio da Trindade, como que eu vou conseguir viver no seio da Trindade, onde a única palavra que existe é o amor, é um se doando ao outro, se fazendo dom para o outro. Então, os conflitos, todos os conflitos numa comunidade nascem a partir do momento que nós somos diferentes uns dos outros. Mas o conflito não pode perpetuar, o conflito deve ser apenas um caminho, e o fim deve ser a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus ela deve submeter os conflitantes, fazer com que eles se curvem diante da vontade de Deus. Eu não me curvo diante do irmão, e o irmão não se curva diante de mim. Nós nos curvamos diante de Deus. E quando nós nos curvamos diante de Deus, os conflitos são resolvidos. E os conflitos é uma crise de purificação que devem nos fazer avançar. Então, Jesus com seus discípulos, nós vemos as primeiras comunidades, nós vemos Adão sendo chamado, depois nós vamos vendo a convocação de Deus desde o Antigo Testamento, nós vamos vendo até se formar as 12 tribos de Israel, depois nós vemos Jesus formando os 12 apóstolos, depois nós vamos ver em Apocalipse o número 12 vezes 12, aquela multidão dos 144 mil. Então, uma comunidade antes da morte e ressurreição de Jesus, uma comunidade durante a morte e ressurreição de Jesus, e uma comunidade que deseja o céu, redimidos diante do Cordeiro e o louvam para todo sempre. Então, Jesus quis essa vida comunitária, poderia ter salvado o mundo de uma maneira sem ter contado com seus discípulos, mas a palavra de Deus é clara, ele os enviou onde ele mesmo deveria ir. É interessante que Jesus nunca enviou os discípulos sozinhos, Jesus os envia 2 a 2, porque são 2 os mandamentos do amor, amar a Deus e amar ao próximo. Então, quando Jesus envia 2 a 2, na verdade, ele quer que a primeira pregação dos discípulos, daqueles que vivem em comunidade, seja testemunhar o amor a Deus e amor ao próximo. Então, eu testemunho que eu amo a Deus e quero fazer conhecido quando eu consigo conviver e sair com o outro, e vice-versa. Então, quando eu saio com o outro, eu revelo Deus e eu revelo o próprio Deus quando as pessoas conseguem. Aquilo que Jesus disse, pelo amor, eles me conhecerão. Então, pelo amor que vós tendes uns com os outros, é que o mundo me conhecerá. Então, eu quero, nesse primeiro momento, eu vou falar da comunidade, do perigo de sair dela, e depois nós vamos falar dos conflitos e como os discípulos superaram esses conflitos. Vamos lá. Eu queria pegar com vocês, lá em Marcos, eu vou começar com a inspiração que o Senhor nos deu também ontem, para poder falar do início dessa comunidade, a paciência de Jesus com os seus discípulos. Marcos capítulo 1, e para nós, para você como pregador, para mim também, que prega a palavra de Deus, é muito importante essa passagem, porque ela revela para nós qual o objetivo, a essência da vocação, do chamado de Deus para nós. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 16, diz assim: caminhando à beira do lago da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse chamado dos 2 primeiros discípulos, Simão e André, nós vemos algo surpreendente que Jesus faz. Jesus vai chamar os discípulos e fazer deles pescadores de homens, e vai fazer isso de Simão Pedro. Se Simão Pedro era um dono de uma companhia de pesca e se tornaria pescador, e mais tarde Jesus vai dizer para ele lançar as redes no mar, por que aqui eles deixaram as redes? É muito interessante essa passagem. Certa vez, estudando então esse texto, eu descobri que no grego existem 4 palavrinhas para falar de rede.
E a palavra usada aqui é aquela rede em forma de pera, tipo sarrafo, acho que falam, né? Que é lançado sobre as águas e ela cai sobre o peixe. Mas é uma rede que ela é usada sozinho. O pescador vai manusear essa rede sem contar com ninguém. Ele trabalha essa rede sozinho. É diferente de João, lá no finalzinho do Evangelho de João, na pesca milagrosa, quando os discípulos, quando Jesus aparece, Pedro se joga na água, as redes enchem-se de peixe e os discípulos vão ajudar a arrastar a rede até as margens da praia. Ou seja, existia então, só que nós já temos duas, essa rede que é lançada sobre o peixe e aquela rede que fica de um lado e do outro do barco, e o barco vai vindo e vai arrastando os peixes. Aqui nesse evangelho, é a rede que o pescador usa sozinho. E o que quando os discípulos aqui largam as redes, o que Jesus quer dizer com isso? Simão, Pedro e André, até hoje vocês acostumaram a trabalhar sozinhos. Vocês lançavam as próprias redes e pescavam os próprios peixes. Agora, na minha comunidade, ninguém trabalha sozinho, porque na igreja não existe o profeta solitário. Então, vocês vão abandonar a rede do individualismo, a rede do trabalhar sozinho e pescar sozinho, porque na minha comunidade nós trabalhamos juntos. Na minha comunidade nós arrastamos as redes. Eu coloco os peixes nas redes e vocês trabalham juntos arrastando as redes até a terra e não mais trabalhando sozinhos. Então aqui foi a primeira formação. Jesus chama os seus discípulos e já dá uma primeira formação. É preciso abandonar tudo aquilo que fazíamos sozinhos, porque a partir de agora nós trabalhamos em comunidade, nós pregamos em comunidade, nós sustentamos o outro e promovemos o outro. Todas as vezes que surgem conflitos negativos na comunidade, não com desejo de resolver alguma situação, com pensamentos diferentes, mas muitas vezes surgem conflitos porque cada um quer segurar a sua própria rede, cada um quer jogar a sua própria rede. E Jesus disse, aqui no Evangelho, a palavra nos diz, e eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Muitos conflitos entre nós, nas nossas comunidades, é porque ninguém quer deixar a rede imediatamente. É interessante que numa das pescas, quando Jesus disse para Simão, lançai a rede do outro lado, no grego, a palavra no grego poderia ser traduzida como abrir mão das redes, ou seja, deixa as redes escorregarem das suas mãos. Até hoje você segurou como se você fosse o detentor das coisas. É preciso aprender que a pregação começa aos meus pés e sou eu que digo o que deve fazer, e não você, Simão Pedro. Então, aqui é a primeira formação de Jesus para os discípulos. Vamos continuar com o Evangelho de Marcos, que nós vamos ver numa cura, mais uma formação de Jesus quanto o viver em comunidade e trabalhar em comunidade. Capítulo 2, versículo 1. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum. Aqui no capítulo 2, Jesus já tinha chamado os 4 primeiros discípulos, Simão e André, Tiago e João. Só depois daqui ele vai chamar Levi, o 5º apóstolo, o 5º discípulo. Então vamos lá. Alguns dias depois, capítulo 2, versículo 1, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde ele estava, e pelo buraco desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vamos lá. Nós vemos que o paralítico foi carregado por 4 homens. Quem são esses homens? Os 4 primeiros discípulos que foram chamados. Simão e André, Tiago e João. 4 homens. E isso nós podemos ver porque quem já teve a oportunidade de ir em Israel e de visitar Cafarnaum, a igreja dedicada à cura desse paralítico está construída em cima da casa de Simão Pedro. Então, aqui nós entendemos por que Simão Pedro, por que o telhado foi tirado e o paralítico desceu. Porque eu não posso entrar na casa de vocês e tirar o telhado. Agora, se a casa for minha,
Eu subo no telhado, tiro o telhado e faço o que eu quero. Foi o que Simão Pedro fez. Ele tirou o telhado para descer o paralítico e ele mesmo sabia onde Jesus estava. É aqui, nesse ponto que ele está. Então, o telhado está bem aqui em cima. Se nós tirarmos aqui, nós vamos descer o paralítico. E aqui é o maior exemplo de trabalho de evangelização em comunidade. Por quê? Os quatro desceram o paralítico. E para descer o paralítico, eles tinham que trabalhar minuciosamente. Eles tinham que trabalhar, todos deveriam descer a quantidade de centímetros, porque se um descesse mais, outro subisse mais, o paralítico poderia cair e seria pior a situação. Poderia se machucar, quebrar as pernas, enfim. Então, foi um trabalho minucioso. E Jesus permite isso para que os discípulos aprendam a trabalhar juntos. Jesus vai curar, Jesus elogia a fé dos quatro, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ter um trabalho minucioso, juntos, em comunidade, para descer esse paralítico. Agora, vamos lá para João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 19. João 20, 19, nós vemos aqui o perigo de querer viver fora da comunidade. Qual o risco que nós corremos quando nós achamos que podemos jogar a nossa rede sozinho, sem precisar dos irmãos, sem precisar da igreja, sem precisar do grupo de oração, sem precisar daqueles que Deus colocou nas nossas vidas? Versículo 19. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, Jesus envia no cenáculo, Jesus envia os irmãos, Jesus envia a comunidade. Então, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes ficarão retidos. Pronto, Jesus fala isso para a comunidade que lá está. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Aqui está o segredo, não estava. Achou que podia viver uns dias sem os irmãos. Achou que podia viver sem a comunhão com os irmãos. Já que a situação estava difícil, o medo era muito grande, a perseguição era muito grande. Querem saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida. Vocês ficam aí no cenáculo, eu vou dar uma volta, que eu não estou aguentando mais. Essa vida comunitária é uma furada. Vocês são a minha unha encravada. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma volta, vou sair um pouco e vou ver o que eu faço da minha vida. Não preciso de vocês, não. Vocês estão muito chatos. A única pessoa aí que é boa nesse meio desses apóstolos aí é a Virgem Maria. Então, vou dar uma volta, depois vou ver o que eu faço da minha vida. Então, Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Ou seja, quando nós decidimos sair da comunidade, nós nos abrimos para todo tipo de incredulidade. Aí está o grande perigo. Nós nos abrimos para todo tipo e toda forma de incredulidade e endurecimento do coração. É como aquele exemplo, quando a gente faz um churrasco, prepara o braseiro lá da churrasqueira, basta tirar uma brasa do meio das outras, que aquele carvão aceso, vermelho, que nós tiramos, ele apaga e vira cinza. Então, é preciso colocá-lo de volta no meio dos outros para ele se reinflamar. Assim é a vida comunitária. Era o que estava acontecendo com Tomé. Resolveu sair do braseiro. É interessante, certa vez eu estava vendo, eu gosto muito desse exemplo, e sempre quando eu estou falando sobre isso, eu uso esse exemplo. Eu estava assistindo esses canais aí, Discovery, e estava falando sobre os animais, explicando a vida dos animais. Eu vi um bando de zebras fugindo de um leão.
de um grande predador. E aquele bando de zebra corria para um lado, corria para o outro, e o leão não conseguia pegar nenhuma das zebras, porque elas se defendiam, elas formavam uma muralha, corria para um lado, corria para o outro, o leão se confundia com aquelas cores, enfim, não conseguia. De repente, no meio daquele bando, uma zebra resolveu sair do bando. As outras correram para a esquerda e a outra quis se salvar sozinha, correndo para a direita. Caiu na boca do leão, se tornou presa fácil do leão. E como a palavra de Deus vai dizer, o diabo é como um leão que ruge procurando a sua presa, querendo devorá-la. Por quê? Porque ela saiu do meio do bando. O bando defendia, o bando confundia. É assim a vida comunitária, a igreja, o grupo de oração, onde Deus nos colocou. O bando confunde com as cores de Pentecostes, com as cores da santidade. O bando confunde o diabo. Agora, quando um resolve sair do meio do bando porque quer viver, acha que vai se salvar sozinho, e a igreja não ensina, a salvação é pessoal, mas não é individual, ela é pessoal, mas ela se dá em comunidade, ela se dá na igreja, a graça é derramada na igreja. Então, Jesus ressuscitado, ele aparece para a igreja. Então, vamos lá. Versículo 26. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Graças a Deus, resolveu voltar. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. O termo no grego, literalmente, poderia ter sido traduzido assim: não tome esse caminho de incredulidade, não se torne aquilo para o qual você não foi criado. Ou seja, não tome esse caminho fora da comunidade, que é um caminho sem volta também. É um caminho de incredulidade, de endurecimento do coração. E porque agora Tomé estava na comunidade, ele respondeu: meu Senhor e meu Deus. Foi a maior e a mais bela profissão de fé feita pelos apóstolos, por um dos apóstolos, porque eles estavam no meio da comunidade. Aí está o perigo. Então, os conflitos que vão existir na comunidade não pode gerar divórcio de corações, não podem gerar divórcio, porque os apóstolos, se nós, vamos pegar Atos dos Apóstolos, já que nós estamos trabalhando os Atos dos Apóstolos, eu creio que é muito importante nós ficarmos com esse versículo aí, quer ver? Vamos pegar o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículo 42. Vai dizer assim: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Isso eu creio que vocês viram na última formação, mas eu quero falar, a cultura judaica, os rabinos, existe uma coletânea de sabedoria dos judeus que fala que o mundo só se mantém de pé, o mundo só se mantém, ainda não foi destruído, porque existem homens que escutam a palavra, meditam a palavra, oram num culto de adoração a Deus e assistem os irmãos na caridade, no amor concreto. Ou seja, é o que nós vemos aqui nos apóstolos. Comunhão, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento daqueles que pregavam. É os 3 pilares da vida judaica e que nós herdamos. Ou seja, ouviam e meditavam a palavra de Deus. E escutavam a palavra a partir da pregação dos apóstolos, que eram os primeiros que haviam ouvido do próprio Jesus a palavra. Depois, na comunhão fraterna, essa comunhão fraterna é no serviço uns aos outros, é na própria koinonia, na vida comunitária. E, ao mesmo tempo, na fração do pão e nas orações. No culto a Deus, na Eucaristia, e, ao mesmo tempo, a fração do pão e oração são 2 coisas em uma. Fração do pão e Eucaristia e as orações desse culto de adoração a Deus. Então, era isso que sustentava os apóstolos. Então, o que nos sustenta
diante dos conflitos na comunidade? O que sustentava os apóstolos e a primeira comunidade cristã nos conflitos? Era o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Então, o que nos sustenta? A escuta da palavra, a Eucaristia e a nossa caridade concreta e ir ao encontro dos irmãos, porque não faltava nada a nenhum dos membros da comunidade. Então, agora nós entramos nos conflitos. Esses conflitos na comunidade, existiam conflitos internos, porque a comunidade estava começando. Por que existiu o Concílio de Jerusalém em Atos 15? Por causa de conflitos. Ou seja, o Paulo tinha uma experiência, os outros apóstolos tinham outra, a salvação vai ser para os judeus ou vai ser para os pagãos? Nós precisamos levar os pagãos à circuncisão ou não? Foram os primeiros conflitos. Então, nós vamos ver aí, olha, conflitos internos da comunidade. Atos 5, nós vamos ver a história de Ananias e Safira. Eu não vou ler o texto bíblico, porque são muitos textos bíblicos, mas vocês conhecem muito bem a situação de Ananias e Safira. Um casal que vende os bens e depositam. Ninguém era obrigado a vender os bens, a vender os seus terrenos, mas venderam e quiseram mentir para o Espírito Santo, dizendo que tinha colocado aos pés dos apóstolos tudo que eles receberam daquele terreno, sendo que eles guardaram uma parte. Por que não falaram a verdade? Ninguém queria tudo que eles tinham, mas mentiram para o Espírito Santo. Então, o primeiro conflito na comunidade nós vemos aqui em Atos 5, quando a mentira, a falta de compromisso com a verdade entra no seio da comunidade. O pai da mentira é o diabo, vai dizer lá o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. Então, quando a mentira entra de maneira sorrateira, irmãos, uma coisa nós temos que ter no coração: tudo que está na mentira, ou está na escuridão, está escondido, está sob o poder do diabo. Agora, tudo que vem à verdade, à luz, está sob o senhorio de Jesus Cristo. Então, mesmo que muitos cristãos não... Eu quero umas 5 horas. Você acabou uma vez ainda? Meu Deus, Padre, seu microfone, padre, por favor. Vocês me ouviram? Parece que o meu microfone fechou de novo. Isso, ok. Eu dizia, então, muitos cristãos não falam mentira, e nem se confessam disso, porque realmente não falam mentira, mas têm compromisso com a mentira. Então, é pior do que se falasse mentira. Uma coisa não é maior nem menor que a outra, é compromisso com a mentira, como Ananias e Safira. Eles se tornaram um câncer na comunidade, por isso que morreram. Morreram, não foi Deus que os matou, nós temos que entender o texto. Aqui está mostrando o quê? Que a consequência do pecado é a própria morte. A escolha que eles fizeram os levou à própria morte. Morreram ali na igreja, aos pés da igreja, aos pés dos apóstolos, morreram porque quiseram lutar contra a verdade, que é o próprio Deus, e colheram aí, então, receber o salário do pecado, que é a própria morte. Nós vemos em Atos 6, de 1 a 6, o seguinte, lá nós vamos ler. Nesses dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos essa tarefa. Então, nós já vemos aqui o primeiro conflito. Irmãos sendo assistidos e outros não recebendo essa assistência. O que os apóstolos fizeram? Resolveram o conflito. Nós não podemos ter medo de resolver as coisas. Problema não foi feito para ser eliminado. Isso é coisa de covarde, quem elimina problema.
Problema é feito para ser resolvido. Isso nós aprendemos na matemática, não é verdade? Problema se resolve. Então, é sentar com o bendito, com a bendita, vamos resolver nosso problema aqui, nós estamos tendo problema no amor, então vamos resolver aqui como é que a gente se ama, e porque você quer servir a Deus, eu também quero, então vamos tentar resolver essa situação aqui para a gente caminhar. E foi o que os apóstolos fizeram. Já resolveram. Então, o que eles fizeram? Elegeram aí os primeiros diáconos, 7 homens. Foi a ordenação aí, então, dos primeiros diáconos, os 7 diáconos. A proposta agradou a toda a multidão. Escolheram, então, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um prosélito. Mesmo no meio dos diáconos, nós vamos ver aí Nicolau, que é o fundador daquela seita, os nicolaítas, que Jesus fala para João lá no Apocalipse. Vocês que suportam os nicolaítas. Está vendo? Então, já vemos aí outro conflito no meio da comunidade, heresia no meio da comunidade, que vai vir mais tarde. Enfim, conflitos no meio daqueles que não são perfeitos, no meio daqueles que são... É interessante, irmãos. Vamos lá, não sei se vocês repararam, a Bíblia, para mim, ela fala em tudo. Tudo a Bíblia me fala. Então, o primeiro conflito aí, nós estamos vendo no capítulo 6, não é isso? O conflito dos irmãos. Sem contar Ananias e Safira, que foi uma mentira que eles fizeram. Agora, o conflito entre irmãos, nós estamos vendo já no capítulo 6. E o número 6 na Bíblia é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, então é o número da imperfeição. Por isso que Deus é 3 vezes santo, 3 vezes o número 7, santo, 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 perfeito, perfeito, perfeito. Por isso que o número 666 é o número do anticristo, imperfeito, imperfeito, imperfeito. Ou seja, é o número da imperfeição aí, esse número 6. Então, aí as nossas imperfeições vão gerando conflitos no meio da comunidade, quando cada um começa a pensar em si mesmo. Então, nós vemos aí, cristãos gregos brigam com cristãos judeus porque as suas viúvas eram mal atendidas e discriminadas, mas foi resolvida a situação. Em Atos 15, de 1 a 11, é o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, a discussão sobre a circuncisão. Os prosélitos, né, em grego, juntado, anexado, aquele que foi enxertado, era o pagão que aceitava o judaísmo, era o prosélito. Eu aceitei o judaísmo e fazia-se circuncidar. Outro grupo pagão, chamado nos Atos dos Apóstolos de tementes a Deus, eram pessoas que aceitavam algumas leis e alguns costumes judeus e não a circuncisão. Então, é esse povo agora que vem para o cristianismo. E agora, o que a gente faz? Coloca esse povo para ser circuncidado na idade que eles estão, ou basta eles aceitarem aí a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo e Barnabé, aí nós vamos ver, então, essa discussão para ver o que faz. Paulo evangelizando os pagãos e dizendo que não precisava da circuncisão. Os outros apóstolos, os judeus, judaizantes, dizendo que precisava da circuncisão, era um sofrimento e uma lei, um jugo que estava sendo colocado sobre os apóstolos. Então, fizeram uma reunião dos apóstolos em Jerusalém. Olha, versículo 6. Então, os apóstolos e os anciãos, nós vamos pegar o versículo primeiro, melhor. Chegaram, então, alguns homens da Judéia que ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés, não podereis ser salvos. São evangelizadores, homens que conhecem Jesus Cristo, mas estão trazendo a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Providos e encaminhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e Samaria.
Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns da seita dos fariseus que haviam abraçado a fé protestaram, dizendo que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Houve um concílio, a igreja teve que se reunir para resolver esse problema. Nós que estamos na igreja, no grupo de oração, nos nossos ministérios, quantas vezes nós também tivemos que nos reunir para resolver problema na comunidade, problema entre os irmãos, porque um fala uma coisa, outro fala outra, enfim, os apóstolos também se reuniram e tomaram a decisão, aquilo que tinha que ser feito, então, não impor a circuncisão sobre os pagãos, mas apenas algumas restrições de carne sacrificada aos ídolos, uniões ilegítimas, enfim, aquilo que todo o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos diz e que depois vocês podem ler lá. Depois do capítulo 15, versículo 36 a 40, nós vamos ver a viagem de Paulo aí com Silas. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em cada cidade onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Ou seja, Paulo e Barnabé estavam juntos em missão. Barnabé foi aquele que formou Paulo, catequizou Paulo, para que Paulo pudesse ser acreditado pelos apóstolos, pelos outros apóstolos. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, que era parente dele. Mas Paulo achava que não se devia levar junto aquele que na Panfilha os havia abandonado em vez de acompanhá-los na missão. Isso nós encontramos lá em Atos 13. Quer ver? Diz assim: em Pafos, Paulo e seus companheiros embarcaram, chegaram então a Perge da Panfilha. João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Não quis continuar na missão. Então, agora Barnabé queria levar seu primo. Não, Paulo, vou levar, vamos buscar João Marcos. Aí Paulo não quis. Já que ele nos abandonou na Panfilha, para que nós vamos levar esse homem agora, se ele também vai nos abandonar nessa nova missão? Isso gerou conflito, mas eles resolviam as coisas de modo certo. Em vez de ficar com raiva um do outro, de brigar um com o outro, o que eles faziam? Aqui a palavra de Deus ainda vai dizer: a discordância se agravou a tal ponto que cada um foi para o seu lado. Tá bom, então eu vou pegar... Paulo foi com Silas e Barnabé foi com João Marcos, então, e foram evangelizar cada um para o seu lado. Barnabé tomou consigo Marcos e embarcou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, percorrendo a Síria e a Sicília. O que eles fizeram? De todo mal, Deus tira um bem. Então, dessa discordância, essa discordância gerou duas evangelizações, 2 territórios sendo evangelizados. Ao invés de parar na briga e ficar um ali inflamando o outro, então tá bom, eu estou indo para o meu lado, você vai para o outro, o importante é que o nome de Jesus seja anunciado e que nenhuma barreira, nada possa nos impedir de anunciar aí o nome de Jesus. Na comunidade dos apóstolos, nós também já vimos um conflito, Jesus estando no meio deles. Foi quando Judas deixa a comunidade. Então, ali nós já vemos um grande conflito, a traição de um daqueles que foi formado por Jesus. Então, ou seja, não depende do formador os conflitos. O conflito depende do formando, daquele que é formado. Jesus formou com toda a sabedoria divina. Jesus formou a partir do alto. Tudo que ele ouvia do Pai era o que ele transmitia. Já não vos chamo mais servos, mais amigos, porque vos dei a conhecer tudo que eu ouvi do meu Pai. Agora, o conflito é entre os discípulos. Um corta a orelha do outro do soldado, o outro trai e assim por diante. Então, nós estamos vendo aí os conflitos que não são diferentes dos nossos. Agora, o que nós fazemos com o conflito, aí está a sabedoria que deve vir ao nosso encontro. Agora, conflitos com poderes políticos. Aqui nós vemos as perseguições. Então, nós vemos conflitos internos, por causa do pecado de cada um. Agora, nós estamos vendo
conflitos por causa do pecado dos outros. O que o pecado dos outros causou na comunidade. Atos 12, de 1 a 4, nós vamos ver aí, Herodes persegue Tiago e Pedro. 12, 1 a 4. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardado por 4 grupos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Então, enquanto a comunidade está em conflitos externos de perseguição, a comunidade orava por eles, por aqueles que eram perseguidos. Aí está a força da comunidade, orando uns pelos outros. Em Atos 16, nós vemos autoridades, cônsules, prendem e açoitam os apóstolos. Então, aqui já são vários textos que vão falar de perseguições externas à igreja, e que fez com que a igreja, porque o sangue de mártires é semente de novos cristãos, então eram os discípulos assumindo a mesma missão de Jesus. É importante que, se vocês pegarem a morte de Estevão, por exemplo, lá no... Quer ver? Quando nós vemos a morte de Estevão no capítulo 7, os últimos versículos, nós vamos ver, olha o versículo 60, Atos 7, 60. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Vai dizer o versículo 55, cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé à direita de Deus. Ele disse: estou vendo o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E o povo rasgou as vestes, enfim. Depois Estevão, versículo 59, diz: Senhor Jesus, acolhe meu espírito. A morte de Estevão foi parecida com a de Jesus. Claro, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado. Jesus entregou o seu espírito nas mãos do Pai, Estevão também entregou. Jesus dizia que veríamos os céus abertos e o Filho do Homem, os anjos subindo e descendo sobre ele. Estevão também viu a glória de Deus. Depois, no final, Jesus reza por aqueles que o matavam. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também reza pela morte por aqueles que estavam o apedrejando. Então, ou seja, nós vemos os conflitos externos, o que eles faziam? Faziam com que os discípulos eles se configurassem a Cristo, faziam com que os discípulos se aproximassem mais e mais de Jesus Cristo. Então, convém que ele cresça, que eu desapareça, ou seja, configurados a Cristo. Então, são os conflitos externos aí, e teriam outros, né? Paulo preso, depois é martirizado, apela a César, enfim. Depois, além desses conflitos, na apostila de vocês, trazem textos bíblicos que vão falar de conflitos econômicos. Aí, novamente, traz Ananias e Safira, depois o mágico Simão, que quer comprar o Espírito Santo. Está vendo? Vamos comprar o poder de Deus, coisas que nós poderíamos dizer, mas hoje nós não temos esse tipo de conflito. Pelo menos eu nunca vi ninguém querendo comprar o dom do Espírito. Pode ser que interiormente tenha, mas ninguém nunca, para mim, ofereceu dinheiro. Olha, quanto você quer para me dar o dom do Espírito? Mas para os discípulos isso aconteceu, né? O mágico Simão querendo comprar o Espírito Santo. Depois nós vemos conflitos com as autoridades. Prisão de Pedro e João,
nova prisão deles. Aí eu já falei do martírio de Estevão, Paulo é apedrejado, os judeus discutem sobre a pregação de Paulo e assim por diante. Então, os conflitos fizeram a comunidade primitiva crescer e amadurecer. Toda crise, a palavra crise, né, vem de purificação. Toda crise, todo conflito deve nos purificar. Em que sentido? De fazer, será que o que eu estou falando, o que eu estou pensando, realmente é isso que Deus quer? É isso que está certo? Então, o conflito de ideias, por exemplo, muitas vezes me faz pensar se realmente eu estou no caminho certo e se realmente não preciso colocar a minha barba de molho e meditar, orar, saber se estou seguindo o caminho certo. Os apóstolos não fugiam dos conflitos, mas não perdiam tempo. Não perdiam tempo. Olha que interessante. Quando houve a diáspora, lá no capítulo 8, vamos pegar Atos 8, versículo 1. A palavra de Deus é belíssima. E para vocês que são pregadores, então, mergulhar na palavra de Deus e deixar a palavra de Deus falar com vocês. Naquele dia começou, capítulo 8, versículo 1. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Fato. Lucas está narrando o que estava acontecendo. Uma grande perseguição. Perseguição conduzida por Saulo. Todos, com exceção dos apóstolos, é até interessante, irmãos, eu não posso afirmar isso, mas existem estudiosos, porque quando São Paulo vai falar do seu espinho na carne, que não lhe foi tirado, cada exegeta pensa em alguma coisa, mas existem alguns estudiosos que creem que o espinho da carne de São Paulo era a morte de Estevão que ele aprovou. Ou seja, um dos irmãos que anunciava o nome de Jesus foi morto por ele. Então, ou seja, muitos pensam que esse era o espinho na carne, mas que o tornava humilde. Por isso que o Senhor não tirou esse espinho da carne, porque o seu espinho da carne se tornou caminho de santidade, caminho de salvação, caminho de eternidade, porque o fazia depender de Deus. Às vezes nós pedimos a Deus que tire os nossos espinhos da carne, nossa fraqueza, mas se não tirou de São Paulo, também não vai tirar de nós, não. Porque é um caminho que nos faz buscar a Deus, nos humilhar na presença de Deus e sermos santificados. Mas vamos lá. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e guardaram luto solene por ele. Saulo, entretanto, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, olha o que diz a palavra, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte levando a palavra de Deus, a palavra da boa nova. A Bíblia não diz que entretanto, aqueles que se tinham dispersado se esconderam, procuraram um lugar de refúgio, se esconderam dos perseguidores. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles não perderam tempo. E por onde eles passaram, eles anunciaram Jesus vivo e ressuscitado, mesmo que isso os levasse a morrer por causa de Cristo. Então, são os conflitos aí que foram nascendo e querendo impedir a evangelização. Por isso, então, os discípulos foram se fortalecendo com isso, foram se tornando mais firmes, mais fortes, mais constantes. Comunidade sem conflitos é apática, indolente, acomodada ou morta. As comunidades apostólicas cresceram no conflito e foi a partir deles que entenderam e passaram a viver melhor o Evangelho. O pano de fundo dos conflitos é a história do anúncio do Evangelho ao povo de Deus. De um lado aparece o Evangelho, que vai penetrando na vida e na história das pessoas e dos povos, através do testemunho dos apóstolos e da comunidade. Do outro lado aparece o povo, a multidão anônima e confusa, desejosa de acolher a palavra do Evangelho e de ser transformada por ela. Os conflitos não podem ser maiores do que a caridade nossa uns pelos outros. O fruto de Pentecostes para nós é
apóstolos, homens diferentes, em várias línguas, como vai dizer os Atos capítulo 2, várias línguas que foram derramadas sobre os apóstolos, mas todos se compreendiam. Ali o texto bíblico vai dizer que uma língua de fogo veio sobre cada um. Nós sabemos, claro, que é o dom do Espírito, e, enfim, ficaram cheios do Espírito Santo, mas também pode ser compreendido como uma língua de evangelização foi dada a cada um. Então, ou seja, cumprindo aquilo que Isaías vai dizer, né, a brasa que veio do altar e purificou seus lábios, ali é como se fosse a própria língua de Deus, dada a cada um dos discípulos, para que o Senhor disse a Jeremias, colocarei as minhas palavras nos teus lábios. Aconteceu lá em Atos 2. A língua de Deus foi colocada sobre os discípulos, para que eles falassem aquilo que era a própria palavra de Deus. É contrário daquilo que aconteceu lá em Babel. Em Babel era uma única língua e ninguém se compreendia. E é interessante, eu vou contar para vocês um midrash, que é uma interpretação bíblica dos rabinos e que nos ajudam muito a compreender a Sagrada Escritura. A Bíblia vai dizer lá na Torre de Babel que todos tinham uma única língua. Na verdade, o texto original vai falar que todos tinham uma única linguagem. Essa é a explicação dos rabinos. Os rabinos não falam de uma única língua, como se fosse o português, como se fosse o hebraico, o aramaico, o francês, o inglês, não. Os rabinos falam de uma única linguagem. E qual única linguagem era essa? Vamos construir uma torre. Todos falavam a mesma coisa. Vamos construir uma torre. Essa era a única linguagem. E Deus permitiu. Vamos construir. Hoje, qual que é a nossa única linguagem? Vamos evangelizar, vamos levar o batismo no Espírito Santo, enfim. Eles tinham a mesma linguagem, vamos construir uma torre. E Deus permitiu. Apesar da torre ser uma afronta a Deus, porque construir uma torre significa Deus nunca mais pode mandar o dilúvio, porque quando o dilúvio vier, nós vamos nos salvar por nós mesmos, porque estaremos acima das nuvens. Deus permite que o orgulho do homem suba tanto, mas enfim. E Deus deixou que aquilo acontecesse. Os rabinos vão dizer o seguinte, que enquanto os construtores da torre lá estavam, de repente caiu um tijolo daquela torre. Toda a construção parou e um dos pedreiros, um dos construtores desceu da torre, pegou o tijolo e quando ele voltou com o tijolo, toda a construção voltou. Então, todos os construtores recomeçaram seus trabalhos porque um tijolo foi salvo. De repente, caiu um construtor. Caiu lá embaixo. Ninguém parou a obra, todos continuaram na construção, porque o tijolo era mais importante do que o homem. Então, quando Deus viu isso, Deus desceu, diz o texto bíblico, e confundiu as línguas. Na verdade, não é Deus que confundiu. Na verdade, o que confunde a nossa linguagem é a falta de amor, quando nós já não nos compreendemos mais. Onde não há amor, onde o tijolo, a obra da evangelização, os nossos projetos são mais importantes do que o outro que deve ser evangelizado, do que o irmão que deve ser assistido, quando não há amor, só há confusão, só há conflito. Então, quando o tijolo é mais importante do que o construtor, nós não nos compreendemos mais, só existe confusão no meio das nossas construções, da nossa linguagem. Em Pentecostes foi o contrário, homens que só pensavam em si, 2 queriam sentar um do lado esquerdo, outro direito de Jesus. O outro dizia que nunca ia trair Jesus, cortou até a orelha do outro. Uma comunidade de onde saiu um traidor. Era só gente que pensava em si. De repente, pelo batismo no Espírito Santo, todo mundo se esqueceu de si, saiu do cenáculo e só pensou no outro. Então já não se pensava mais no seu tijolinho, mas pensava na obra de Deus, no outro que tinha o direito de ser evangelizado. Então, onde há Pentecostes, deve haver amor. E onde há amor, o outro é mais importante do que o tijolo. Agora, em Babel, todos falavam a única linguagem, mas ninguém se entendia,
porque lá o tijolo era mais importante do que o outro. Os conflitos nas nossas comunidades nunca serão resolvidos quando o tijolo que eu carrego for mais importante do que a vida do outro. Agora, quando o outro tiver importância, quando eu conseguir olhar para o outro da mesma maneira que Deus olha para mim, aí sim nós vamos nos compreender, mesmo com línguas diferentes, todos se compreendiam, porque ali a única linguagem é a linguagem do amor, que é o único dom que não passará. Senão nós vamos fazer somente barulho, como vai dizer São Paulo, que se não tiver amor, somos um sino que retine e que só faz barulho. Então, meus queridos, creio que seria essa a formação, o ensino para vocês hoje, um pouquinho da vida da comunidade dos discípulos. Eu não sei se vocês querem abrir para perguntas, se tem alguém que quer falar alguma coisa, enfim. Eu acho que não, padre, porque é muita gente aqui, senão nós vamos estender muito o nosso tempo. Tá bom. E nem todos conseguirão perguntar, né? O que não é justo, né? Mas essa vossa colocação está sendo gravada pela permissão do Senhor e depois, se Deus quiser, a gente vai conseguir dispor a todos, né? Eu quero aqui, padre, neste momento, louvar e bendizer a Deus pela vossa vida, né? Pelo seu sim a Deus quando sacerdote, né? O que o Senhor trouxe para nós hoje foi uma riqueza muito, muito, muito fecunda aos nossos corações, viu, Padre? Eu quero aqui agradecer e louvar a Deus pelo Senhor. E como o Senhor aqui falou em Pentecostes, eu gostaria aqui que o Senhor fizesse uma oração para nós, Padre, se o Senhor pudesse, promovendo aqui este momento aqui para nós, para que os corações aqui, eles se encham dessa graça de Deus, né? Porque o Senhor falou tão bem, onde há Pentecostes, sempre haverá amor, né? Então, que a gente possa, né, Padre, terminar aqui com uma oração. Pode ser, Padre? Pode ser. Antes da oração e da bênção final, eu quero me colocar à disposição aí dos irmãos. Em que sentido? É um chamado que eu tive, né? Eu relutei muito, porque, não sei, pode ser que muitos de vocês já acompanhem. Eu tenho gravado todos os dias o Evangelho, a Palavra de Deus, da liturgia do dia, com explicações de termos, com explicação de palavras, né, no original, e que está sempre lá no meu Instagram. Todo dia está lá. No domingo tem uma explicação maior, às vezes de 15, 20 minutos, porque realmente eu faço um estudo da Palavra de Deus, do Evangelho daquele dia. Então está lá à disposição, e as pessoas que às vezes fazem perguntas, eu tento responder na medida do possível. Então, eu relutei muito, não queria, porque uma vez que a gente entra nessa mídia, a gente sabe de todas as consequências, mas, enfim, coloquei um grupo como vocês fazem, coloquei um grupo de intercessores, essas senhorinhas que já intercedem há mais de 30 anos, não falei nada, só falei, interceda por mim por uma situação. E interessante que hoje, falando para vocês, eu tive um novo discernimento sobre a visão a visualização que aquelas senhorinhas trouxeram para mim. Elas me mostraram, estou partilhando com vocês, nunca partilhei isso com outras pessoas, mas não sei por que o Espírito Santo está fazendo isso, enfim, vamos lá. Elas tiveram uma visualização sem saber de nada, de Jesus na cruz, e com a boca fechada, com a boca amarrada, e o Senhor querendo falar, e ninguém deixava o Senhor falar. E, de repente, o Senhor dizia que precisava de pessoas que falassem por Ele. Então, elas, na visualização, elas viam a língua de Jesus para fora, querendo que outras pessoas se tornassem a sua língua. Então, a partir daí, eu não queria gravar vídeos da Palavra de Deus, nem entrar nesse meio. A partir daí, eu tomei a decisão, eu compreendi que era isso que Deus queria, então, que aquilo que Ele me deu no batismo do Espírito Santo, que foi um amor apaixonado pela Escritura, que eu pudesse trazer isso para as pessoas. E eu não fiz nenhum estudo da Bíblia, tudo que eu estudei é estudo pessoal e com a graça do Espírito Santo, o Senhor que foi me conduzindo muitas vezes, e na maioria das vezes, enfim. Então, a partir daí, e hoje falando dessa língua que veio sobre cada um dos discípulos, o Senhor me deu outro direcionamento, né? Que essa língua que vem também sobre mim,
para que eu seja a própria língua de Deus falando da sua palavra, que tem poder para transformar as pessoas. Como diz o livro da sabedoria, a palavra de Deus cura tudo. Então, foi por isso que eu abri, não abri canal no YouTube, nada, mas lá no Instagram, onde eu abri esse Instagram só para falar da palavra de Deus. Então, para aqueles que têm, que gostariam de acompanhar, é P de Paulo, não P de padre, porque P de padre é PE. Então, é P sozinho, depois tudo junto, né? Eduardo José SJS. Está lá para aqueles que quiserem acompanhar o estudo da palavra de Deus. Mas vamos orar, então, agora. Eu estou já pedindo ao Senhor que hoje Ele derrame sobre mim, sobre você, essas novas línguas de fogo, que não mais a brasa que veio do altar e tocou os lábios de Isaías, mas que seja a própria força da Eucaristia que nós recebemos. Mesmo nesse tempo de pandemia, onde muitos não podem receber a Eucaristia, mas eu estou pedindo ao Senhor que a força e a graça de todas as Eucaristias que nós já recebemos desde o dia da nossa primeira comunhão, eu estou pedindo que todas as graças, desde o dia da nossa primeira comunhão, recaia sobre nós agora, purificando os nossos lábios, inflamando o nosso coração e a nossa língua, colocando a tua palavra nos nossos lábios, para que nós possamos falar somente aquilo que nós ouvimos do Pai. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, o mesmo Espírito que veio em Pentecostes e que, antes de inflamar os discípulos na evangelização, os inflamou a morrer para si mesmos e fazer da própria vida um dom para os outros. O mesmo Espírito que os encorajou com parresia, com força, com coragem, e eles se tornaram uma dinamis que por onde eles passavam, Senhor, era como uma dinamite que explodia tudo que queria impedir que o Evangelho chegasse às pessoas, e por causa do amor, muitos foram curados e evangelizados. Eu estou pedindo, Senhor, derrama sobre nós esse mesmo Espírito, para que nós possamos anunciar o teu nome com ousadia, e que a nossa pregação, Senhor, porque é envolvida no amor, quando, Senhor, nós temos o amor pelo outro, o teu evangelho pode chegar com mais facilidade. Então, coloca no nosso coração amor, para que a nossa evangelização queira gerar santidade nos irmãos, queira dar para os irmãos que vão nos escutar o céu, devolver para eles aquilo que o diabo roubou, que é a própria vida de Deus, que é a dignidade dos filhos de Deus. Então, inflama-nos de amor, Senhor, e leva-nos a anunciar o Evangelho, fazendo a nossa vida um dom para os outros. Vem, Espírito Santo, venha como um novo Pentecostes, vem, Espírito Santo, inflamando-nos e nos dando o desejo de sermos realmente evangelizadores, de não perdermos tempo, por onde nós passarmos, seja no avião, no ônibus, no metrô, no elevador, seja na nossa casa, por telefone, onde quer que estejamos, no trabalho, Senhor, dai-nos a graça de nunca perdermos tempo, de darmos de graça aquilo que de graça recebemos. Por isso, Senhor, inflama o nosso coração de amor por ti e de amor pelo outro, para que o outro, porque sabemos que o outro tem direito de ser evangelizado, de te conhecer. Então, possibilita-nos dar o céu para os irmãos através da pregação da palavra, do anúncio direto da tua palavra, Senhor, e do teu amor na vida dos irmãos. Senhor, nós que vivemos em comunidade, nós que estamos na igreja, inflama-nos de amor, e que o amor, Senhor, nos leve a anunciar o evangelho. Por isso que através dessa bênção seja derramado sobre cada pregador desse estado de São Paulo, sobre cada pessoa que nos escuta hoje, que reza conosco, sobre cada missão, sobre tudo aquilo que eles fazem pelo teu nome na evangelização, que através dessa bênção o Senhor possa acompanhar a pregação deles com sinais. Eu estou pedindo com palavras de ciência, com profecias, Senhor, com palavras de sabedoria, que, Senhor, nos tempos em que estamos vivendo, as pessoas só serão evangelizadas se a pregação da palavra for acompanhada com os teus sinais. Como os discípulos, depois da perseguição, pediram, Senhor, estende a mão para que, através dos seus servos, aconteçam sinais, prodígios e milagres no nome de Jesus. Então, que através dessa bênção, o Senhor possa inflamá-los de um amor por ti, pela tua palavra
e, ao mesmo tempo, pela evangelização pelos irmãos. Que desça sobre eles a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Obrigado. O senhor falou uma frase aqui durante a colocação do senhor que fecundou muito o meu coração, e eu acredito que de muitos aqui, quando o senhor disse, né? Somente pelo batismo no Espírito Santo podemos esquecer de nós e nos voltarmos ao outro. Então, como batizado que somos, eu peço a vocês, irmãos, que esqueçam um pouco de vocês agora e se voltem ao Padre, estendam as suas mãos e rezem pela vida do Padre, pela sua missão e pela sua vida sacerdotal, pelo seu ministério sacerdotal. Que o Senhor agora, Padre, seja revestido com a força do alto, que o Senhor agora seja totalmente protegido pelo Espírito Santo em tudo que o Senhor fizer, falar, em todos os lugares que o Senhor ir. Que o Espírito Santo ele possa revestir o Senhor com toda a beleza própria do Espírito. E que Maria Santíssima possa estar sempre com o Senhor, protegendo e intercedendo a vossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Obrigado, Padre. Obrigado demais pela tua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço,